Em 25 de dezembro de 2020, um homem de 63 anos chamado Anthony Quinn Warner dirigiu seu trailer para Nashville, Tennessee's 2nd Avenue e acordou moradores próximos com o som de um robô, voz feminina digital vindo de seu RV, avisando a todos ao redor do veículo para evacuar a área. Pouco depois das 6 da manhã, a voz começou a ficar cada vez mais insistente. Ela anunciava que o veículo detonaria em 15 minutos. Enquanto isso, policiais de Nashville percorriam a região tentando evacuar qualquer pessoa que ainda estivesse nas proximidades. As imagens registradas pelas bodycams pareciam saídas de um filme apocalíptico. Go for 11. Do you mind going down to 2nd and Where do they need to go when they are evacuated? That's so weird. That's like something out of a movie. like the purge? Yeah. A voz robótica, as ruas vazias e os avisos constantes davam à cena uma atmosfera extremamente sinistra. Mas havia algo ainda mais estranho. O trailer também transmitia trechos da música Downtown, sucesso de 1964 de Petula Clark. Uma música alegre sobre ir ao centro da cidade para esquecer a solidão. Infelizmente, a ameaça era real. 15 minutos depois, o trailer explodiu próximo ao prédio da AT&T. A explosão foi tão forte que causou danos em mais de 50 edifícios e chegou a derrubar algumas estruturas próximas. Depois da detonação, as bodycams dos policiais registraram cenas que só podem ser descritas como pós-apocalípticas. Commander 425, are you 10-4? He's in 4. Are you guys okay? Yeah. No, my guys. Where's your car? How you doing? Okay, go to your car. What's going on? 217, myself and 215 are all going around. Command, make sure all units are direct. There may be ammo in that vehicle. We don't need anybody coming up the 2nd Avenue exposed. You okay? Yeah, I'm good, man. I appreciate it. Apesar da força da explosão, os policiais conseguiram evacuar praticamente toda a área. Nenhuma pessoa fora do trailer morreu. 3 pessoas ficaram feridas e precisaram ser hospitalizadas. A única vítima fatal foi o próprio Anthony Warner, que ainda estava dentro do veículo no momento da detonação. Depois do atentado, investigadores mergulharam no passado de Anthony tentando descobrir o que poderia ter levado ele a fazer algo tão extremo. E o que encontraram era perturbador. Segundo as autoridades, Warner era um homem paranoico, isolado e obcecado por teorias da conspiração envolvendo lagartos alienígenas metamorfos tentando dominar o mundo. Também foi revelado que, 16 meses antes da explosão, sua namorada denunciou à polícia que Anthony construía explosivos dentro do trailer estacionado em frente à casa deles. E menos de uma semana antes do Natal, um vizinho perguntou a Anthony se o Papai Noel traria algo bom naquele ano. A resposta dele foi assustadora. Ah, sim, Nashville e o mundo nunca vão me esquecer. Mesmo com todos esses sinais, as autoridades nunca descobriram completamente a motivação exata de Anthony Warner. No fim, os investigadores concluíram que ele provavelmente não queria matar ninguém. E que um diagnóstico de câncer terminal, combinado com problemas mentais e paranoia extrema, pode ter contribuído para seu colapso psicológico. Em 9 de março de 2023, por volta das 12h30, uma pessoa anônima ligou para o 911 e informou aos despachantes que um homem havia entrado correndo em um mercado na Central Avenue em Cleveland, afirmando ter acabado de ser sequestrado. Assim que a polícia chegou ao local, os oficiais conseguiram conversar com a suposta vítima. Toda a conversa foi registrada pela bodycam de um dos policiais. I won't be able to fix his busted pipe for his washing machine. Okay. And I was gonna put in a water line for his ice and for his refrigerator. And when I got downstairs, there was another dude came out. They had guns on me and they robbed me. I mean, they tied me up. They had plastic laying on the ground.
Perturbadoramente, as braçadeiras plásticas e a fita adesiva usadas no sequestro ainda podiam ser vistas no corpo do homem, enquanto ele explicava o que havia acontecido. Como a vítima contou aos policiais, os criminosos o forçaram a entrar na própria van, o roubaram e o mantiveram refém enquanto tentavam exigir dinheiro em troca da libertação. So they put this on my face, they get me in my van, and they bring me over here. They turn the location up on my phone. One of the guys is in back with me. And Which way did the car go? Huh? Where the car go? It was parked this way, and I ran all the way down here to here. We were parked right over there. You're parked at 49. What kind of car was it? It's my van. Mais tarde, os policiais descobriram que o principal responsável pelo crime era Ahmed Johnson, de 51 anos. Segundo a investigação, ele já havia cumprido pena em uma prisão federal junto da vítima em algum momento do passado. À medida que os investigadores aprofundaram o caso, toda a história do sequestro começou a vir à tona. Como mencionado pela vítima, Ahmed havia contratado o homem para realizar um serviço de encanamento. Quando ele chegou à residência, foi levado até o porão da casa, onde supostamente veria o cano vazando que precisava ser consertado. Mas assim que chegou lá embaixo, Ahmed o conduziu para outro cômodo. Foi nesse momento que outro homem apareceu de surpresa e apontou uma arma para ele. Depois de roubarem seu celular e seu Apple Watch, os sequestradores amarraram a vítima e a colocaram na traseira da própria van. Enquanto dirigiam, os criminosos obrigaram a vítima a ligar para um amigo e pedir aproximadamente $15 mil em troca da sua libertação. Mas durante o trajeto, quando a van desacelerou, a vítima conseguiu pular para fora do veículo. E pensando rápido, ele entrou correndo em uma loja de conveniência. Isso fez os suspeitos fugirem imediatamente. 2 semanas depois, a polícia conseguiu realizar uma prisão. Ahmed Johnson foi acusado de sequestro agravado no tribunal de Cleveland. Até hoje, não houve novas atualizações sobre o caso. Em 9 de setembro de 2019, um policial do Departamento de Polícia de Albuquerque viu um jovem realizando uma abordagem de trânsito em um SUV Nissan cinza. Estranhamente, o homem não estava vestido como policial. Na verdade, ele usava roupas comuns, jeans, uma camisa polo preta e um boné da Força Aérea. Enquanto anotava as informações do motorista, o policial percebeu que algo estava errado e chamou o homem para conversar. Desde o início, ele parecia bastante nervoso. Can I talk to you for a minute? I do. What's going on? Let's talk back here real quick. Who do you work for? Really nice shirts off. Oh, okay. I know, I'm under-equipped. Okay, 'cause normally you do, if you're out here, man, if you're making a traffic stop, you're just gonna have to stop, dude. Alright? Do you have an ID with you? I mean, this is all I got. I mean, like I said, I'm under-equipped. I was just heading over there to the courthouse To the courthouse for what? to get my crap. Okay. I know, it makes no sense. I caught him going 120 down I-40. Okay. Why do you have lights on this vehicle? Personal, I know. Do you have an ID with you at all? No, I keep it on my uniform. O homem alegava estar indo ao tribunal quando decidiu parar o motorista do Nissan cinza. Suspeitamente, porém, dizia não ter nenhuma identificação porque a teria deixado dentro da farda. Após algum questionamento, o homem disse se chamar Brendan Wisinski e confessou que usava seu veículo pessoal para parar civis, mas insistia que era policial havia 3 anos. And I'm not here to mess with you, man. It's just the thing is, yeah, he was speeding, dude. You could have called it in, and because if you get into shooting, you're screwed. Right. All right, man. I understand. All right. This, for starters, I know this looks really bad. Right. This looks really bad. This screams whacker. Right. How long you been on? About 3 years. Okay. I've been on for like 13 years. All right, so. Depois de verificar o banco de dados, o policial percebeu que o nome de Brendan não aparecia em nenhuma lista de agentes das forças locais. Naquele momento, sua única opção foi colocá-lo na viatura enquanto aguardava instruções do supervisor. Menos de 5 minutos depois, Brendan desistiu da mentira e confessou que não era um policial de verdade. What's up, man? All right. I'm just gonna be straight up honest with you. I'm not a cop. Okay. Okay. I'm just gonna be That honest. badge from me. I bought it offline. Okay. Do me a favor, stay in here, okay? For a second. Assim que o supervisor chegou, o policial explicou a situação e decidiram prender Brendan por se passar por policial. Depois de algemá-lo,
O xerife chegou para avaliar a situação. Sinceramente, é difícil imaginar por quanto tempo Brandon achava que conseguiria continuar parando pessoas fingindo ser policial. Mas parecia que ele queria brincar de vigilante sem consequências para sempre. Mesmo não tendo arma no cinto naquele momento, não é incomum pessoas como Brandon começarem a usar armas e algemas como ferramentas de intimidação conforme ganham confiança e começam a achar que podem sair impunes. Obviamente, é extremamente perigoso ter pessoas aleatórias dirigindo pela cidade fingindo ser policiais quando não têm qualquer ligação com as forças da lei. Por isso, os oficiais não tiveram outra escolha senão levá-lo para a delegacia. Após chegarem à delegacia, os policiais tentaram obter o depoimento completo de Brandon. Mas o suspeito se contradisse diversas vezes e mentiu tentando ganhar simpatia dos oficiais. Brandon disse que estava indo trabalhar quando viu um homem dirigindo a 120 na rodovia e confessou que entrou em pânico quando o policial perguntou sua identidade. Estranhamente, alegou que o distintivo usado para fingir ser policial pertencia ao seu pai, que supostamente havia trabalhado para o departamento do xerife antes de morrer em serviço 5 ou 6 anos antes. And then when I made contact with you, I noticed you had a badge. Where'd you get that badge from? It belonged to my dad. It belongs to your dad? When was Well, he? it did. It did? Is he still around, or did he pass away? Well, he was killed. Oh, he was killed, okay. Como foi revelado depois, isso era uma mentira completa. A verdade era que ele havia comprado o distintivo online, como tinha confessado inicialmente. É difícil imaginar que ele pensou que conseguiria sustentar essa mentira quando havia gravação dele admitindo ter comprado o distintivo menos de 1 hora antes. Durante o interrogatório, também foi revelado que Brandon tinha apenas 18 anos, mesmo tendo dito inicialmente que tinha cerca de 25. Isso torna ainda mais estranho o fato de ele ter dito que era casado e precisava ligar para a esposa. É difícil saber quais partes da história eram verdade e quais eram completamente inventadas. Alguns segundos depois, a situação ficou ainda mais assustadora quando Brandon confessou que tinha uma arma carregada no porta-luvas do veículo, algo que não era visível inicialmente no vídeo. Considerando que ele era um mentiroso compulsivo e um adolescente irresponsável, é assustador imaginar o que poderia ter feito com algemas e arma, caso tivesse tido mais alguns dias ou semanas para brincar de vigilante. Em março de 2020, um juiz condenou Brandon a 1 ano de liberdade condicional. Mas poucas semanas depois, ele deixou de se apresentar ao oficial de condicional, recusou fazer avaliação psicológica, forneceu endereço falso e faltou a reuniões agendadas. Como resultado, o juiz endureceu as condições da sua liberdade condicional. E até hoje, não houve novas atualizações sobre o caso. Por volta das 8 da noite, em 30 de setembro de 2021, 3 crianças de 6, 6 e 7 anos foram dadas como desaparecidas no bairro Flamingo Lake, em Montgomery, Texas. Segundo os pais, as crianças desapareceram após entrarem na floresta Sam Houston e saírem da trilha principal para brincar perto de um riacho. Depois que o desaparecimento foi divulgado ao público, as autoridades iniciaram uma enorme operação de busca. Helicópteros, cães farejadores, drones, veículos off-road. E centenas de policiais de diferentes agências participaram das buscas. Na manhã seguinte, um homem anônimo muito familiarizado com a região da floresta decidiu agir por conta própria. Ele entrou sozinho na mata para procurar as crianças. Por volta das 9 da manhã do dia seguinte, o homem encontrou os 3 desaparecidos e ligou para o 911. Todo o resgate foi registrado pela bodycam do sargento Jason Smith. Come out. Can y'all come to me? Come to me. Yeah, come to me. There's an opening right here. Come on, kids, come to me. They wouldn't let me in over here last night, so I just took off around the back. I've been looking all night long. Yes, sir. I have all Jesus 3 is good, children. ain't he? Ain't Jesus good? He's good. Kids, I'm the police. Are y'all ready to get out of the woods? Come on, buddy. Let's get out of here. You got cheeseburgers in your car? We're going to get something to eat. Okay? You want to hold my hand? We'll get out of here? Mesmo tendo sido encontradas a pouco mais de 1 quilômetro de onde entraram na mata. As crianças ficaram desaparecidas por mais de 24 horas e, compreensivelmente, estavam com muita fome. Mais tarde, foi revelado que elas passaram a noite inteira na floresta, se abrigando debaixo de uma árvore caída.
É por isso que folhas e galhos podiam ser vistos em seus cabelos durante as imagens. Here, let's pick this. Grab hold of that. There you go. You're really strong. Am I really strong? I don't think Lose your shoe? I got you. Mesmo tendo passado a noite praticamente sem abrigo e sem comer por mais de 24 horas, as crianças ainda pareciam estar de bom humor, enquanto o sargento Smith as guiava para fora da floresta. No fim do vídeo, ele leva os pequenos até uma clareira onde várias viaturas aguardavam. Thank you, fellas. Y'all got it? Come on, kids. Let's come out to the road. Whoa, good. What? There you go, buddy. Look at you. You made it. É honestamente assustador pensar que, se não tivessem sido encontradas naquele momento, as crianças provavelmente teriam sucumbido às condições da floresta. Felizmente, todas conseguiram voltar para casa em segurança. Em 30 de janeiro de 2017, a polícia do Novo México recebeu uma ligação perturbadora de uma testemunha em Nevada. A pessoa afirmava ter visto uma mulher sendo retirada à força de seu apartamento em Las Vegas e colocada dentro de uma van branca com placa do Texas. Após receberem o alerta, os policiais conseguiram localizar a van menos de 24 horas depois. O motorista e o passageiro foram imediatamente detidos. Assim que os suspeitos saíram do veículo, os policiais se aproximaram da van. E foi nesse momento que encontraram algo extremamente perturbador. Put a camera on this thing. Got a camera. You need a... Oh my God, thank you. Okay. Got it? Rolling? Okay, it's rolling. Okay, we're gonna get you out of here, okay? I got pictures of her and I got pictures of the chains. Os policiais encontraram uma mulher chamada Jane, acorrentada ao assoalho da van. Assim que foi libertada, ela contou aos oficiais sua versão aterrorizante da história. Segundo a vítima, o homem que dirigia a van era seu ex-namorado, Jack. Ela afirmou que ele invadiu seu apartamento e a sequestrou. Mesmo tentando resistir, Jane não conseguiu escapar. Jack era treinado em artes marciais mistas e muito mais forte fisicamente do que ela. Jane acreditava que vizinhos testemunharam a agressão e chamaram a polícia. E foi graças a essa ligação para o 911 que os policiais conseguiram resgatá-la. Jane acreditava que vizinhos testemunharam a agressão e chamaram a polícia. E foi graças a essa ligação para o 911 que os policiais conseguiram resgatá-la. You got a favorite hymn? What's that? You got a favorite hymn? No, I don't. Why not? I don't know. I've never been into them. What about you? What about Amazing Grace? You like that one? I'll take it. Amazing Grace, how sweet. Mais tarde, foi revelado que o cúmplice de Jack no sequestro era Samuel Brown, de 19 anos. Na outra viatura, Samuel pediu para conversar com o policial. Ele dizia estar assustado com tudo aquilo. Is it okay to talk? Yeah. Anything. I'm just kind of scared. Okay. What are the police gonna ask me? Durante a investigação, a polícia descobriu que Jack e Samuel planejavam levar Jane até uma caverna no Novo México. Segundo os investigadores, Jack havia escavado a caverna na lateral de uma colina. O plano era manter Jane presa lá, até conseguir fazer uma lavagem cerebral nela, para que se casasse com um dos dois. Após o caso horrível, Jack foi condenado à prisão perpétua. Samuel recebeu uma sentença de pouco mais de 5 anos de prisão. É perturbador imaginar o que teria acontecido com Jane, se aquela ligação para o 911 nunca tivesse sido feita.
Em 8 de abril de 2021, policiais da cidade de Whitehall, em Ohio, receberam uma denúncia de que um homem estaria fingindo ser policial durante uma abordagem de trânsito. Ao chegarem no local, encontraram um homem de 26 anos, chamado Casey Donovan Williams. Ele estava dormindo dentro do que parecia ser uma viatura policial. Quando acordou, Casey disse aos policiais que era um oficial fora de serviço, trabalhando em uma operação especial. Inicialmente, os policiais acreditaram na história. Mas depois de confirmarem que não existia nenhuma operação especial acontecendo naquele horário, voltaram para confrontá-lo novamente. Toda a conversa foi registrada pela bodycam dos oficiais. But you have no ID from them, No, all right? no. And have you ever been sworn in by them? I've talked to the chief. No. I'm asking you a direct question. Have you been sworn in Now, by it's them? very important you answer this correctly, because being a former police officer or someday a current police officer, you know if you lie in this situation, you go directly to jail. No, I'm not. So I'm going to I'm put not, that right listen, out. I'm not. So trying- if I'm you not, are telling me you are a police officer right now, is that what you're telling me? No. So you are not a commissioned police officer. I have spoke with the chief. That's not what I'm asking you. Okay. I'm asking you one question. Are you a commissioned police officer through the state of Ohio? I have an OPUDA certificate. That's not what That's I'm not asking. what we're asking you. I'm explaining to you. I have No, you're not. You're not answering the question. You're avoiding the question. It's very simple. Are you a sworn police officer anywhere in the state of means Ohio with commission. any department? Not currently. Okay. Assim que os policiais começaram a pressioná-lo, Casey admitiu que não era um policial de verdade. Quando os oficiais mencionaram que ele poderia ser preso por mentir, Casey tentou ligar para um suposto supervisor para escapar das consequências. Okay. 1 second. Would you be willing to speak to the supervisor from the company? From Watchman. From Watchman? Yes. Is he an actual police officer? You are an actual police officer, correct? Okay. Yes, he is. Where are you commissioned at? It doesn't matter. He's not here doing anything. Yeah. I don't care if he's the superintendent of the State Highway Patrol. That's irrelevant to the situation. Mesmo apresentando várias desculpas complicadas para justificar suas ações, os policiais perceberam que havia muito mais na história do que Casey estava contando. Depois de alegar que estava apenas tentando ganhar um dinheiro extra, Casey percebeu que suas chances de evitar a prisão eram mínimas. Foi então que começou a implorar por misericórdia. That's all I was trying to do. Please do not. I'm asking you for courtesy, man to man. Please do not ruin my career. Please. I think you did that kind of on your own. Durante toda a conversa, parecia que Casey ou não entendia a gravidade do que estava fazendo, ou realmente acreditava que conseguiria escapar fingindo ser policial. Mas a situação ficou ainda pior. Depois que Casey foi colocado dentro da viatura real, os policiais revistaram seu veículo e encontraram um rifle AR-15 carregado, um colete tático, uma pistola carregada com 15 munições, um taser, 2 pares de algemas e spray de pimenta. É perturbador imaginar o que poderia ter acontecido se Casey não tivesse sido preso naquele momento. Porque, mesmo não aparentando más intenções à primeira vista, ele tinha todos os equipamentos necessários para cometer crimes extremamente graves. De sequestro a extorsão. Um falso policial pode ser incrivelmente perigoso. Mais tarde, também foi revelado que essa não era a primeira vez que Casey se envolvia em algo parecido. Em determinado momento, ele chegou a trabalhar como agente penitenciário no condado de Pickaway, mas foi forçado a renunciar após tentar agir como policial infiltrado em uma feira sem autorização. Depois do incidente em Whitehall, Casey foi acusado de se passar por policial, além de porte ilegal de arma em veículo motorizado. E esses foram alguns dos casos mais perturbadores registrados em bodycam e câmeras policiais. Histórias reais, que mostram como situações completamente normais podem se transformar em pesadelos em questão de minutos. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal porque toda semana tem novos casos reais, perseguições policiais, desaparecimentos e ocorrências bizarras registradas em câmera. E comenta aqui embaixo: qual desses casos mais te assustou?